Estamos de volta com Justiça em Questão em novo formato. A partir de agora, nossas matérias passam a enfocar experiências inovadoras e curiosas da Justiça Mineira. Neste segundo bloco, falamos sobre a adoção de crianças e adolescentes. De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça, no Brasil, há quase 36 mil pretendentes a serem pais e mães e 6.500 crianças e adolescentes para serem adotados. Nossa equipe conversou com o juiz da Vara da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, que esclarece dúvidas sobre a adoção. Acompanhe. Além de garantir direitos infantos juvenis, a adoção reduz a distância entre as pessoas que querem ser pais e mães e as crianças e adolescentes que buscam por uma família. Para falar sobre as regras de adoção vigentes no Brasil, eu converso com o juiz da Vara da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, Marcos Flávio Padula. Doutor Marcos, quem são essas crianças que estão hoje institucionalizadas em entidades de acolhimento? São crianças e adolescentes que sofreram uma violação de direitos, né? Ou seja, que os seus direitos fundamentais foram agredidos, né? Ou seja o direito à vida, à saúde, à educação, através ou de atos de negligência, né, dos pais, ou até maus tratos, ou até a questão também muito comum do uso da droga, né? Normalmente se pensa que apenas casais podem adotar. Mas isso não é verdade, né? Quem são as pessoas consideradas aptas, né, pela Vara da Infância e da Juventude a adotar uma criança? A adoção ela pode ser por um casal, né? Não necessariamente casado, pode ser companheiros também, né? Ou uma pessoa individualmente, seja solteiro, viúvo, separado, enfim, também pode adotar. Basta que ele seja maior de idade, né? E que tenha as condições mínimas de renda, e também passe por uma avaliação psicológica para comprovar que tem a estabilidade emocional para conseguir proporcionar um lar, né, para essa criança, esse adolescente, né? Sim. Uma pergunta, né, que toda pessoa que quer adotar possivelmente se faz. Eu quero adotar. E agora, o que fazer? Por onde começar? Quais são os passos? Antes de mais nada, ela tem que ver muito bem a motivação para essa adoção. Tem que ser uma coisa muito íntima, muito pessoal, né? Não pode adotar por obrigação, por caridade, ou por questão de religiosa, enfim. Ou por algum problema no relacionamento. Tem que ser algo muito íntimo da pessoa mesmo, né? Segundo, o companheiro, o marido, a esposa, tem que também partilhar desse desejo, né? Se a pessoa é casada ou vive em união estável. Uma vez muito seguros dessa decisão, eles devem procurar a Vara da Infância, né? Eles vão dar início a um pequeno processo, chama processo de habilitação, em que eles vão ter que trazer uma série de documentos, né, comprovando renda, identidade, residência, vão passar por uma entrevista psicológica, vai também ocorrer uma visita de uma assistente social na casa deles, né, vai ser feita uma sindicância, vão ter que frequentar um curso, né, psicológico e jurídico, né? Simples, claro, né? Um curso direcionado para adoção, e depois disso, se eles forem aprovados, né? Se o parecer é favorável, o parecer psicológico, enfim, após a manifestação do promotor, o juiz, então, ele profere uma sentença julgando que aquele casal ou aquela pessoa, né, está habilitado. A partir dessa sentença que julga o casal habilitado ou a pessoa habilitada, ele vai então para o cadastro, né? Aí que ele entra na famosa lista do cadastro, né? E vai aguardar então que uma criança dentro daquele perfil que ela escolheu possa ser disponibilizada, né? Crianças ou adolescentes que foram destituídos do poder familiar e não conseguiram colocação em uma família brasileira são inscritos na SEJA, Comissão Estadual Judiciária de Adoção. A inscrição é feita para que a busca por um lar continue. A diferença é que, nesta etapa, as pessoas interessadas em adotar residem fora do Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a convivência familiar é um direito. No entanto, para os que vivem em abrigos aguardando serem adotados e viram-se esgotar as possibilidades de acolhimento por outra família, a última opção é a adoção internacional. Ela é aplicada em último caso. Por que eu falo em último caso? Primeiro, a gente tem aqui no Brasil especificamente que cuidar de que a criança seja colocada ou com a própria família, quando não se consegue ficar com os próprios pais, ou na família extensiva, ou numa família substituta.
Caso não se consiga isso, a criança pode ser adotada por qualquer casal brasileiro. Entre as causas que dificultam a adoção dentro do país está a preferência dos pretendentes brasileiros por meninas recém-nascidas, de pele clara e que não tenham outros irmãos. Crianças com perfil diferente deste ou com idade mais avançada passam a ter mais chances de adoção se forem cadastradas na SEJA, Comissão Estadual Judiciária de Adoção. A comissão é um órgão de caráter administrativo e tem a função de examinar a documentação enviada pelos órgãos internacionais e emitir laudos de habilitação. Cada habilitação que vai permitir a um estrangeiro adotar no Brasil é analisada e votada pela comissão em reuniões plenárias e será emitida somente se estiver tudo certo com a documentação do pretendente. Se estiver, a SEJA emite um laudo de habilitação. Com esse laudo de habilitação, o casal está habilitado a adotar no Brasil. Aí, quando surge a criança, o casal se interessa pela criança, é feito um edital publicado no jornal oficial, no diário oficial, e se o casal for compatível com aquela criança, a SEJA emite um laudo de indicação da criança que é remetido para o juiz da infância e juventude. Com isso, corre o processo da infância e juventude e quando o juiz dá a sentença que defere a adoção, transita em julgada aquela sentença, a SEJA emite um certificado de conformidade. O objetivo da comissão é garantir que as adoções sejam realizadas segundo o interesse superior da criança e do adolescente, conforme determina o ECA. Os dados das crianças e adolescentes sem possibilidade de adoção no país são enviados para o cadastro pelos juízes das varas da infância e juventude. Segundo a coordenadora da SEJA, o cadastro não pode ser acessado pelos pretendentes, apenas pelas autoridades de adoção, que serão responsáveis por repassar aos interessados as informações contidas no documento. Todas as informações possíveis que essa criança tem, as características, se há alguma doença, idade, cidade que nasceu, todas as informações possíveis, básicas, que precisam constar no cadastro, para que haja uma vinculação com um futuro pretendente. Em Minas Gerais, são aproximadamente 700 crianças disponíveis para a adoção. Quase a metade delas estão cadastradas na SEJA. Entre os países que mais procuram adotar no Brasil estão Itália, Espanha e França. E foi um casal francês que nos contou por que optou por uma criança brasileira. A ideia da adoção surgiu há muitos anos. No nosso casal, queríamos muito ter um filho. E, aliás, já que temos uns vínculos com o Brasil, nós queríamos ter um filho brasileiro. Vincent e o marido Felipe escolheram Davi, de 9 anos. O contato com a comissão ocorreu por meio de uma instituição francesa que mantém contato com a SEJA em Minas Gerais. Depositamos esse dossiê em 2012, quer dizer que levamos 2 anos de processo na França para provar que estávamos capazes de adotar uma criança, de acolher uma criança no nosso lar. E depois, através do órgão, levou mais 1 ano. Os dois vieram ao Brasil para conhecer o menino, conforme determina o procedimento. O livro de memórias com fotos do estágio de convivência com a criança é a lembrança que eles guardam do momento em que a vida dos 3 começou a mudar. O casal cumpriu os 30 dias do estágio de convivência e foi considerado apto para adotar. Após a adoção, a SEJA e o país de acolhida da criança adotada devem fazer um acompanhamento através de relatórios semestrais durante um período mínimo de 2 anos. E nesse relatório serão analisados os seguintes aspectos: a criação de vínculos entre os pais e filhos, o desenvolvimento físico e psicossocial da criança e a adaptação ao contexto social e cultural. Segundo a psicóloga da SEJA, mesmo vivendo com uma nova família em um país diferente, é importante que a criança saiba que sua história do passado também foi importante para construir o futuro. É muito importante, né, que a criança sinta uma continuidade na história de vida dela, né? Ela não pode apagar o que ela viveu,
não é? Isso constitui a história dela. Por mais triste que seja, por mais doloroso, é parte dela. Então, é importante que ela leve da instituição, né, um pouco dessa história, né, com fotos, álbuns de fotos, né, as notas, alguma coisa, as cartinhas, as fotos das coleguinhas que ele viveu, das pessoas que ele criou vínculo no abrigo, né. É um contínuo da vida, e aceitar essa parte da história ajuda a fortalecer essa identidade, essa autoestima, né, e a criança passa a se sentir mais segura, né, ela pode ser amada com tudo que ela viveu. O cadastro na Seja não é só um último recurso. É, ao mesmo tempo, o empenho para garantir a efetivação de um direito. É a medida que pode salvar uma vida e redefinir prioridades na rotina de quem adota. Agora que temos o Davi, o mais importante não é mais de sair, de descobrir as coisas fora de casa, é de descobrir coisas dentro de casa com o Davi. A nossa equipe de reportagem acompanhou o encontro entre a Vara de Execuções Penais da capital mineira e entidades que recebem sentenciados à prestação de serviços à comunidade. O Justiça em Questão volta já.